Olá, hoje eu estou aqui para falar do poeta Armando Freitas Filho, que hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, completa 81 anos. Ano passado, aos 80, ele nos deu um grande presente, que foi a publicação desse teu livro pela Companhia das Letras, Arremate. Um livro de 301 páginas, publicando poemas nos dois lados, ou seja, uma produção extraordinária, demais essa sua poesia, que realmente é encantadora. Para falar dele, eu vou começar falando do prefácio desse livro, que foi organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, que ela faz uma apresentação que já dá para a gente sentir bem do que se trata essa poesia de Armando. Armando Freitas Filho é considerado hoje um dos maiores poetas vivos no Brasil. Sua poesia é aguda, trabalhada, nervosa. Ainda que portador de um inegável talento, chamam a atenção as variações que seu trabalho revela de um pacto extremamente rigoroso com o ofício do poema, ou, no mínimo, uma dedicação quase obsessiva com o exercício constante da linguagem. E isso realmente é o que caracteriza o trabalho do Armando. Armando foi introduzido na poesia pelo seu pai quando lhe deu um disquinho que tinha, num primeiro lado, a gravação do poeta Carlos Drummond de Andrade, e do outro lado, Manuel Bandeira. E ele ficou deslumbrado, e aí ele começou a fazer esse exercício e esse projeto de vida, simplesmente de ser poeta. E o que a gente consegue entender desse percurso de Armando é justamente que ele foi, a cada dia, se aprimorando mais na linguagem, no uso expressivo da palavra, para conseguir realizar esse trabalho estupendo de uma poesia muito bem trabalhada. Poesia não é uma coisa simples, você entrar no clima de uma poesia, mas quando você entra, o que a poesia lhe dá é uma coisa que não tem nem palavras para dizer. Eu sou encantada pela poesia desde jovem, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente Manuel Bandeira e ter contato com a tua poesia desde então. E por isso, por eu ter sempre uma relação muito forte com poesia, aos 19 anos eu comprei o livro de Armando Freitas Filho, na livraria Muro de Rui Campos, que foi esse aqui, A Mão Livre. E desde então o meu encantamento com o trabalho de Armando é realmente incomensurável, porque eu vejo no trabalho dele justamente essa precisão da palavra e como que a palavra nos ajuda a captar as sensações que ele quer nos expressar e os sentimentos enfim. Ele tem livros maravilhosos, não dá nem para falar, são mais de 40 publicações, entre livros, homenagens, enfim. Teve o filme, que eu recomendo também, o título é tão grande, deixa eu falar aqui para vocês, que às vezes eu esqueço. O filme feito por Walter Carvalho, um documentário sobre o Armando Freitas Filho, que se chama Manter a Linha da Cordilheira sem o Desmaio da Planície, feito em 2016. Se vocês tiverem acesso a esse filme, vocês vão conhecer bem a figura de Armando e todo o trabalho que ele vem fazendo a respeito da poesia. Eu tenho uma paixão por alguns poemas que eu vou ler aqui para vocês. Por exemplo, o livro Lar, ele começou a trabalhar muito as suas reminiscências de seu passado, lembrando, fuxicando as suas memórias. Tem um poema nesse livro que se chama Bob, que ele diz o seguinte: primeiro amor fora da família, primeira língua que me lambeu, deliciosamente morna de desejo, primeiro beijo de língua, primeiro amigo, guardião das 7 chaves de todos os segredos, dos mais sujos ou íntimos da alma de carne, meu meio-irmão de outra raça, ou meu primeiro filho inconcebível, morto aos 14 anos. Eu acho esse poema um primor. O título é Bob, a gente já vê que para quem ele está dedicando esse poema. E durante a leitura a gente vai percebendo de quem se trata, que ser é esse, né? E eu acho assim uma
poema muito gostosinho. Tem um outro aqui que se chama Guardados. Certas gavetas não perdoam, se emperram gemendo, ou quando, sob chave, a perdem ou têm seus dentes quebrados dentro da fechadura. Abertas à força, o peso dos segredos, das lembranças de lágrimas, das ilusões desbotadas, justifica o gemido da madeira e a dor da ferrugem que agarra. Esse poema, eu acho, nada mais nada menos do que um primor, porque ele nada mais nada menos trata do que de uma gaveta emperrada, e ele consegue, nesse poema, num ritmo, numa beleza estética, falar sobre o que realmente representa essa gaveta de guardados. E aqui eu acho esses versos, né, quando ele fala abertas à força, o peso dos segredos, aí ele fala das lembranças de lágrimas, das ilusões desbotadas, justifica o gemido da madeira. Só esses dois versos, das lembranças de lágrimas, das ilusões desbotadas, eu acho um primor. Por quê? Porque é isso que eu falo do trabalho de Armando, da poesia de Armando, como ele vai buscando a palavra certa e vai conseguindo a concisão num verso de sentimentos que são nossos, no fundo, né? Eu sou escritora de prosa, romances e contos, mas eu de vez em quando arrisco na poesia e fiz um poema dedicado a Armando, que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, onde eu falo justamente o que eu percebo na poesia, né? E na poesia de Armando principalmente. Quando um poeta lança um olhar, o que era se modifica. E não é fácil viver sabendo que por trás do que vê, do que se diz, há outra lei. Aprende a caminhar solitário, tentando a todo custo encontrar palavra, rima, ritmo. E vai tecendo linhas, nós, leveza, dor. Nós, leitores desprevenidos, de repente somos levados a trazer à luz aquela sombra que há tempos queria se rebelar. E é isso que realmente eu sinto quando eu leio as poesias de Armando. Em muitos momentos eu fui surpreendida com a capacidade que ele teve de atingir o meu ser profundamente. Eu tenho aqui, eu me lembro dessa situação que eu vivi. Eu fui passar um Réveillon depois de um ano difícil, que eu tinha me separado, estava muito abalada com todo esse movimento que teria a minha vida daí para frente. E fui passar então o Réveillon em Nogueira e levei um livro de Armando, porque eu sempre me armo, né? Que foi esse livrinho, tinha acabado de sair, Duplo Cego, e eu levei para ler lá e tal. E quando eu passei o Réveillon, que eu acordei no dia seguinte, dia 1º de janeiro daquele ano, eu viro assim a contracapa do livro e tinha esse poema que diz o seguinte, o título, Zerando. Abrir as veias as gavetas, ávidas, vazias, viradas pelo avesso. Me despeço de uma vez, longa vida abaixo, mas não avio nenhuma viagem ou avião. Não me visto sequer, nem esvaneço, apenas resto, apesar do vento que me pega de frente e me entorna todo pelos olhos. Defronte dispara o dia lá fora, enquanto eu fico aqui tão fixo e travado como no começo de tudo. Caramba, zerando, tinha tudo a ver com o que eu tinha que fazer e do que seria daqui para frente, né? A minha forma de agir. Enfim, o que eu posso dizer é que realmente é uma obra especial. E nesse sentido também é importante a gente avaliar que é o seguinte, o trabalho do Armando, a gente sente que foi calcado em um tripé, que se constitui da poesia de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, esse último com quem ele teve realmente um relacionamento muito próximo, um relacionamento íntimo. O relacionamento íntimo, falar que é amigo íntimo para Armando Freitas Filho, é uma coisa muito específica. O íntimo, como ele
ele trabalha muito com a palavra para ele sempre teve significados muito profundos, né? Esse amigo íntimo é muito forte, porque nele, então, né, como é que se diz? Preenche uma intimidade que não é qualquer coisa. A gente sabe o que quer dizer essa palavra, né? E o Armando, eu considero, e é difícil até falar isso, um amigo íntimo. Nós nos conhecemos na década de 80, 82, moramos na Urca, somos vizinhos um do lado do outro. Eu não posso falar muito não, porque senão eu vou me emocionar. Mas vamos em frente, e acho que a gente tem... eu estou aqui para divulgar muito esse trabalho de Armando, para vocês penetrarem o trabalho de Armando. Ele correu uma geração inteira, participou da poesia marginal, embora sempre tivesse esse rigor que ele sempre teve com o trabalho da poesia, com um trabalho muito forte de encontrar palavra que pudesse realmente completar aquele verso. Então é muito trabalho, não pensem vocês que toda essa obra saiu assim como as pessoas acham, né? As pessoas acham que poesia é aquela coisa que você sentiu e escreveu e por uma inspiração tá ali um poema. Não é assim que foi a forma que o Armando encarou a sua poesia. Portanto, é um trabalho muito minucioso e muito trabalhado. Em arremate, vale a pena a gente falar, tem muitos poemas belíssimos também. E tem um trabalho que ele chama no final, que se chama a página de jornal, né? Onde ele começa um trabalho muito... que ele sempre teve essa preocupação. A poesia de Armando não é só uma poesia de sentimentos íntimos. Ele também olha para o mundo e consegue extrair desse mundo os poemas, né? Nesse livro aqui de Heloísa Buarque de Holanda, que é um livro que eu indico, se chama Armando Freitas Filho, né? Coleção dos melhores poemas. Ela faz com muita perspicácia esse percurso, né, na obra de Armando. Então tem esse livro que ele lança, sua terceira obra, que se chama Marca Registrada. Ela classifica como um livro minuciosamente programado, quando ele então começa a entrar muito nessa questão do Brasil. E põe aqui, então, um poema que se chama, para vocês terem ideia, Sociedade Anônima. Começa assim: perfil de pedra no espaço, o prédio que arremessa e cresce, plantados impulsos na rua, passeatas expressas na praça. Pressões e prisões, pessoas perdidas protestam. O povo pulsa no asfalto. Pop, população, palpita e explode. Punhos de pólvora e pânico no ar. Então, quer dizer, uma época muito forte que estava tendo, né, de passeatas, enfim, não vamos contar aqui a história do Brasil, mas tem esse trabalho. Tem um outro aqui que ele consegue, nesse poema, fazer um trabalho muito interessante, que eu vou ler aqui rapidamente. Escuta o rumor nas margens plácidas, feitas de lama, sangue e memória. Escuta o brado retumbante na garganta do túnel, por entre as gratas do grito. O céu da liberdade viaja e o sol, sem pátria, se espalha nesse instante no cimento. Enfim, não sei nem por onde vocês devem começar a conhecer a obra de Armando. Só sei que como diz Elô no final desse livro, que eu acho que vale a pena eu ler nesse prefácio dela. Ela termina essa análise, né? Esse final aqui, ela diz, né? A percepção finíssima dos processos de construção de uma poética de extraordinária beleza e precisão que já o colocou de forma definitiva na primeira linha de poetas na história da literatura brasileira contemporânea. Enfim, parabéns Armando, 81, que ainda continue nessa produção fantástica, nos trazendo tantas alegrias e tantas coisas tão fortes. Meu beijo forte.